Hoje nós vamos falar um pouco sobre vinho doce, os tipos, estilos de vinho doces e um ênfase no vinho botrytizado. Se você nunca ouviu falar no vinho botrytizado, eu vou dizer para vocês que é um vinho feito com uma uva que pega um fungo. Será que dá bom vinho isso daí? Convidei o mestre, Dr. Arthur. Ele realmente é um mestre considerado pelas pessoas que conhecem no meio do mundo do vinho. Eu não vou falar tudo que ele fez, tudo que ele é, porque não temos tempo aqui. Mas é um prazer, obrigado por nos ter recebido. Agradeço o convite. Dr. Arthur, inclusive, é meu professor na Associação Brasileira de Sommelier. Acho que poucas pessoas no Brasil conhecem vinho como o Dr. Arthur, por isso que é um prazer Todo estar meu. aqui Obrigado sendo pelo recebido. convite. Nas conversas com as pessoas sobre vinho doce especificamente, há muita confusão. As pessoas não sabem diferenciar o que é um vinho do Porto, um vinho Madeira, um Jerez, vinho botrytizado, muito menos para muitas pessoas, nunca ouviram falar nessa palavra. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a diferença deles, de uma forma... Então vamos começar do começo. Vamos começar pela definição do que é um vinho doce. Um vinho doce é aquele que, por alguma razão, sobra açúcar no vinho. Esse açúcar, nós estamos falando especificamente de açúcar da uva. Veja, nós não consideramos dentro da qualidade de um vinho doce um vinho seco ao qual eu adiciono açúcar. Isso aí é uma maneira, digamos assim, péssima de você produzir um vinho doce. Então, os verdadeiros vinhos doces são aqueles que têm o que nós chamamos de açúcar residual, que é algum açúcar que sobrou depois que o vinho foi produzido. Então eu tenho inicialmente o mosto, que é o suco da uva, eu faço o processo de fermentação para produzir o vinho. Quando eu estou fazendo um vinho seco, todo o açúcar fermentável é transformado em álcool. No caso de um vinho doce, sobra açúcar no vinho, e esse vinho se torna doce com os açúcares da uva, que são glicose e frutose. Podemos dividir os vinhos doces em três grandes categorias. A primeira, vinhos botrytizados, ou seja, vinhos produzidos com uvas acometidas por um fungo, chamado Botrytis cinerea, dentro de condições climáticas específicas. A segunda grande categoria seriam vinhos produzidos com uva passa, também conhecidos como passitos ou vinhos de uvas pacificadas, que é uma maneira muito simples de produzir vinho doce. O homem produz esse tipo de vinho há muito tempo. A Itália é um grande celeiro de vinhos de uva passa. E o terceiro é um outro grupo muito importante, são os vinhos que são doces, porém são vinhos fortificados, onde você interrompe o processo de fermentação adicionando álcool no meio da fermentação ou eventualmente depois da fermentação. O vinho do Porto, o vinho da Madeira, o Jerez e uma categoria chamada de vinhos doces naturais, que são mais conhecidos pelo seu nome francês, né? Vin du naturel, que são vinhos que começaram a ser produzidos no sul da França e hoje se produzem em vários lugares do mundo, como Portugal, como Espanha. São vinhos onde você interrompe a fermentação, colocando álcool vínico também. Todos são doces, mas eles são radicalmente diferentes entre si. Então essas são as maneiras que nós temos para produzir vinhos doces de alta qualidade. E a experiência que a pessoa vai ter provando os vinhos também são totalmente diferente. É a beleza do vinho, a diversidade. Com vinho sempre você vai ter uma novidade, uma experiência nova, uma maneira diferente de abordar o vinho. Por isso que eu gosto. Você nunca tem monotonia com o vinho, é sempre interessante. No vinho botrytizado especificamente, quem não conhece o assunto, quando ouve falar que o vinho é feito com uvas acometidas de um fungo, torce o nariz. Pois é, mas é que ele não viu o vinho, ele está olhando o fungo, tem que olhar o vinho. Na verdade, isso é uma coisa muito antiga, que surgiu na Idade Média, quando
os reis não deixavam colher a uva sem a presença deles. Muitas vezes os reis se atrapalhavam nas guerras, chegavam lá, as uvas estavam podres do vinhedo, ele mandava colher do mesmo jeito, fazia o vinho e descobria que o vinho ficava doce, maravilhoso. E uma coisa interessante, era um dos poucos vinhos da antiguidade que resistia ao tempo. Então, com o tempo isso foi sendo observado e hoje já se conhece os mínimos detalhes de como isso acontece. Então vamos começar pelo fungo. O fungo, ele se chama Botrytis cinerea. O nome cinerea vem do latim, quer dizer cinza. Porque o nome cinza, porque, se você olhar para o cacho da uva que está cometido pelo fungo, ele tem uma coloração acinzentada. E esse mesmo fungo pode produzir uma doença que é fatal para o vinhedo, que é conhecida no mundo do vinho com o nome de podridão cinza. E quando a podridão cinza acontece, o seu vinhedo morre. Em condições climáticas muito especiais, que acontecem em pouquíssimos lugares do mundo, é importante dizer isso. Não basta eu querer falar, não, hoje eu quero fazer um vinho de Botrytis. Não. Você depende de uma coisa que você não tem controle sobre ela, que é a natureza. Por isso que é muito raro você ter vinho de Botrytis. Os vinhos de Botrytis são muito caros, porque são difíceis de fazer, e poucos lugares do mundo produzem vinho com Botrytis. Então, como é que funciona a brincadeira? Vamos considerar que as regiões do mundo que produzem vinhos com Botrytis são muito conhecidas, e a mais conhecida delas está na França. É a região de Sauternes. Sauternes fica ao sul da cidade de Bordeaux, e ali há uma feliz conjunção de fatores, dois rios com temperaturas diferentes, uma névoa que cobre o vinhedo pela manhã, na época certinha do ano, e que faz com que esses vinhos de Botrytis aconteçam milagrosamente todo ano. Dentro das condições climáticas, eu preciso ter, primeiro, um vinhedo que tenha um fungo nativo, quer dizer, o Botrytis está lá, ele está lá quieto no vinhedo. Dentro de algumas condições climáticas, ele pode ou não se manifestar. Por exemplo, eu posso ter um vinhedo cheio de fungo de Botrytis e o clima é quente e seco. Não tem condições desse fungo se desenvolver. Ele fica quietinho lá na sua forma de esporo, bonitinho, não se manifesta. Se eu tenho uma condição climática específica, que são 36 horas de 100% de umidade, seguido por 11 a 14 dias de um clima moderado com baixa umidade, eu vou ter o desenvolvimento de Botrytis na sua forma podridão nobre, que é exatamente o que eu quero. O que acontece no caso da podridão nobre? A evolução do fungo é muito lenta. Dura mais ou menos 15 dias entre ele começar e a uva terminar murchinha. Depois você vai ter um processo de vinificação que é complexo, então é muito complicado, exige um grande conhecimento, exige muita atenção. Obviamente a colheita só pode ser feita de dia, vinhedos são extensos, exige muitas vezes 4, 5, 6 passagens. Em anos que tem poucas Botrytis, pode-se chegar a 10 passagens. Então, é um processo muito difícil, muito cuidadoso, daí o preço do vinho de Botrytis ser muito alto. É uma obra de arte que é feita. Podemos dizer que é um capricho da natureza que o homem soube tirar proveito em benefício próprio. E a gente que gosta de vinho, o vinho de Botrytis é, para os apreciadores de vinho, um néctar, né? É aquilo que a gente aprecia. E também ele é eclético, né? Na sua facilidade que ele tem para harmonizar. A gente pensa em vinho doce harmonizando com sobremesa. Tudo bem, tá certo. Por exemplo, uma tartatã, que é aquela torta de maçãs invertidas, toda caramelizada, o vinho de Botrytis ao céu.
Depois você vai pensar assim, mas só na sobremesa? Não. Combina com queijos azuis, tipo Roquefort. Combina com foie gras divinamente, que é a grande iguaria dos deuses, né? Apesar de ser, vamos dizer assim, hoje o foie gras está meio que banido do mundo por causa do seu processo de produção que é desumano, pobre do ganso, né? Mas em síntese o homem gosta dessas iguarias raras. E pode ser também um vinho de meditação, que você vai tomar só por tomar, por prazer, bater no papo, curtir o vinho em si, né? Os grandes vinhos de Botrytis, até um pecado combinar com alguma coisa, como o Chateau d'Yquem, que é o Chateau d'Yquem é o grande vinho de Botrytis do mundo, né? Que é dessa região que o senhor falou de Soter. E obviamente eu tenho também Botrytis na Hungria, os grandes Tokaj, que foram os grandes vinhos da corte real europeia durante muitos anos. Então é um vinho fantástico, o Tokaj. Você vai ter Botrytis na Áustria, você vai ter Botrytis no Chile, você vai ter Botrytis nos Estados Unidos. Uma coisa interessante, é uma doença. O fungo, a uva está sendo atacada por um fungo e ela vai morrer. É uma doença que, como qualquer ser vivo que é atacado por um fungo, ela vai sofrer alterações que vão levá-la à morte. E o que acontece? Durante esse período, o fungo vai produzir uma série de alterações que afetam o metabolismo da uva e fazem com que essa uva passe a produzir coisas legais. A mais legal, uma série de coisas químicas, eu acho que não vale a pena detalhar aqui, mas pelo menos uma vale a pena. Existe uma substância química que durante esse ataque é produzida dentro da uva que se chama sotolon. O sotolon é como o DNA dos vinhos de Botrytis. Todo vinho de Botrytis tem uma característica única, comum, independente da uva que foi atacada pelo fungo. Existem uvas que são mais sensíveis ao Botrytis e geralmente são estas uvas que são usadas para a produção de vinhos de Botrytis, como por exemplo Semillon e Sauvignon Blanc e Chenin Blanc na França, Riesling na Alemanha, Furmint, que é a principal uva de Tokaj. Então essas são as uvas mais comuns. Outras uvas podem ser atacadas pela Botrytis e dar origem a vinhos de Botrytis, mas essas que eu citei são as mais comuns. Como eu estava te dizendo, então, esse sotolon, ele dá aromas muito interessantes, né? Ele vai dar aromas como curry, como mel, como maple syrup, aquele xarope de gordo produzido no Canadá, aquele que você põe em cima da panqueca, que é uma delícia, que tem uma nota queimadinha. Ele dá aroma de açúcar queimado e ele vai dar um aroma de frutas secas, geralmente nozes. Todos estes aromas são derivados do sotolon. E isso que vai acontecer é o seguinte, todo vinho de Botrytis vai ter esse aroma, independente da sua origem. E tem mais um detalhe, com esse ataque do fungo, o que acontece é que a uva vai perdendo lentamente as suas características originais. Aquilo que a gente chama no jargão do vinho de tipicidade. A uva vai perdendo isso, porque ela é uma uva doente, ela não é uma uva sadia, né? Então é uma uva que está doente. Então, na verdade, é um caso interessante, que eu estou fazendo vinho com uma uva, entre aspas, podre. Mas isso é fantástico, né? Da natureza, né? Inclusive, se você for levar a sério a definição de vinho do Ministério da Agricultura, o vinho de Botrytis não é vinho, né? Porque lá naquela definição que os burocratas de Brasília fizeram, eles dizem que os vinhos têm que ser feitos com uvas sadias. Logo, o vinho Botrytis não é. Mas isso é uma das coisas. E no caso da pacificação, só para retomar aquele gancho, no caso da pacificação, eu não tenho nada ali. Eu só ponho a uva para secar, tiro água, acabou. Não tem mais nada. Não tem influência externa como o Botrytis tem. Não é para ter Botrytis. É interessante que na uva passa, eu não quero Botrytis para nada.
Não quero. E os vinhos de Botrytis, como o senhor falou, são raros, são regiões específicas. Sim. Os mais famosos são esse de Sauternes, o Chateau d'Yquem, Tokai. Tokai. A diferença... Os do Vale do Loire, que são famosíssimos, e os Rieslings, na Alemanha, né? Aqueles dois vinhos de nomes impronunciáveis, né? O Trockenbeerenauslese e o Beerenauslese, que a gente chama de TBA e BA, que são vinhos que têm uvas botritizadas. Isso é pela fama ou tem motivo? Pelo grau de dificuldade para fazer, pela raridade, pela paciência que exige para fazer e pelo trabalho que dá para colher. Tem alguns lugares do mundo que os caras fazem uma gambiarra, né? O cara colhe o cacho meio Botrytis, meio sem Botrytis. Aí nasce um vinho de Botrytis meia boca, né? Baratinho, só que não presta, né? É um vinho sem graça, não tem alma, vinho bobo, né? E é isso que nós vamos ver daqui a pouco, no próximo programa que vocês vão assistir. E ainda pode acontecer uma coisa que eu esqueci de te contar. Okay. Existe uma categoria de vinho doce chamado vinho do gelo, né? O ice wine. Em situações muito particulares, no Canadá, você pode ter um ice wine com Botrytis. Duas raridades juntas. Então, porque geralmente o ice wine, que é o vinho do gelo, não tem Botrytis. Às vezes acontece ice wine com Botrytis. Aí você está diante de duas raridades juntas. Eu só tomei esse vinho uma vez na vida. Tão raro que ele é. Eu nunca tinha ouvido falar disso. É raríssimo. Raríssimo. E o que o senhor achou? Amei. Fantástico. E nós vamos experimentar no próximo programa. Vamos provar um vinho botrytizado do Uruguai, que não faz parte do roteiro do botrytizado, né? Muito raro. E vamos querer saber exatamente o que o doutor Arthur achou. Obrigado, doutor Arthur. Eu que agradeço. Eu acho que a gente foi uma aula de vinho doce aqui. Se a gente continuar falando, nós vamos ficar aqui 2 horas, mas sempre as ordens. Permite esse... Eu estou ansioso para o próximo programa, que eu quero provar esse vinho uruguaio, para saber como é que ele é. Viu? Não perca. Ótimo. Obrigado. Eu que agradeço.